Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Vamos ler o versículo 4 e o versículo número 5. Isaías 53, versículo 4 e versículo 5. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Pai, obrigado por estarmos em Tua casa e podermos agora ter a Tua palavra, meditar nela e conhecer mais daquilo que o Senhor quer revelar ao nosso coração, trazendo mudança, transformação, produzindo mudanças em nossas vidas que só a Tua palavra tem o poder de fazer. E para isso abrimos o nosso coração para ouvir a Tua voz. Queremos Te ouvir, Pai, essa noite, falando ao nosso coração, ministrando, Pai. E para isso eu entrego a minha vida ao Senhor e peço a unção do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade, e que ela, ministrada com o poder do Espírito Santo, toque nos corações, quebrando todas as barreiras de entendimento e as distrações, para que possamos realmente Te ouvir essa noite. Fala ao nosso coração, eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, nós conhecemos bem esse texto, um texto conhecido do capítulo 53 do profeta Isaías, que faz uma predição a respeito do Messias, que tem uma exatidão impressionante. Se levarmos em conta que Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Jesus, e todas as palavras que ele diz, especialmente no capítulo 53, e parte dele nós lemos aqui, anunciam aquilo que aconteceria com o Messias, que hoje sabemos ser Jesus, o Senhor, o Salvador. E em cada detalhe do que ele diz, nós vemos o cumprimento disso na vida do Senhor Jesus. E ele revela nessas palavras qual seria a principal obra do Messias, do Salvador, daquele que traria a solução que o mundo precisa. E a maior obra do Messias, segundo nos diz Isaías no capítulo 53, a obra de salvação, na verdade é comparada por ele como uma cura para uma doença que é incurável, uma doença que ninguém tem e nunca terá condição de curar. Uma doença que nunca a medicina, por mais avançada que seja, conseguirá curar. Essa doença se chama pecado. Irmãos, não há doença pior no mundo do que o pecado. Por mais que às vezes a gente tenha notícias de enfermidades graves que promovem sintomas extremamente desagradáveis e agressivos, nada se compara ao que o pecado pode fazer. Nada se compara aos efeitos do pecado, que não só matam o corpo, mas como também terminam lançando o espírito numa separação eterna de Deus. Então é uma doença que tem efeitos tanto nessa vida quanto no futuro. Essa doença se chama pecado e não há nada que o homem possa fazer por si mesmo para curar-se dessa doença que eu chamo incurável. E uma coisa importante a se observar na Bíblia Sagrada é que nós que vemos doenças, epidemias, às vezes acontecem casos em que grande parte da população é acometida da doença. Nós aqui mesmo no Rio de Janeiro vivemos epidemia de zika, chikungunya e tantas outras coisas em que grande número de pessoas pega a doença. Mas essa doença chamada pecado, ela é ainda pior nos seus efeitos, porque, segundo a Bíblia, ela não atingiu algumas pessoas, ela atingiu a toda a humanidade.
Não é uma doença que um grupo grande ou pequeno pegou, mas é uma doença que acomete a toda a humanidade. E a Bíblia diz isso com clareza. Eu quero ler ainda em Isaías capítulo 1, versículo 5 e versículo 6, o que nos diz o profeta. Ele diz em capítulo 1, versos 5 e 6, porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A descrição de Isaías é de uma doença espiritual em que todas as pessoas estão sofrendo e que ela toma o corpo todo. Não é uma enfermidade que atua numa parte específica do ser humano, mas é algo que atua em todo o corpo, da cabeça à planta dos pés, como diz o profeta. Todo o corpo está adoecido pelo pecado e essa doença toma a todos, como também ele diz aqui no versículo 5. Um outro versículo que retrata essa realidade está em Romanos, capítulo 3, versículo número 23. Eu quero ler junto com você, embora eu sei que muitos aqui já conheçam de cor. Romanos, capítulo 3, verso 23, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. Ou seja, uma doença que atinge a todos indistintamente. Não há um grupo apenas alvo desta enfermidade, mas toda a terra está doente com esta enfermidade grave que toma todo o corpo, que tem efeitos danosos em todo o corpo e atinge a todos indistintamente, ricos, pobres, de qualquer raça ou etnia, todos estão enfermos, atingidos por essa doença. Outra coisa que a Bíblia me diz a respeito dessa doença, abra a Bíblia no Salmo número 51 e leia comigo o versículo número 5. Salmo 51, versículo 5, diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi está escrevendo essa verdade bíblica, mostrando para nós que essa doença é também hereditária. A gente já nasce com ela. Não é algo que a gente adquire com o tempo ou com o contágio com outras pessoas, mas é algo que nós herdamos desde Adão. Davi tinha o conhecimento revelado por Deus a respeito dessa verdade. Ele diz: eu já nasci em iniquidade. A minha mãe já me gerou em pecado. E o fruto do pecado é sempre pecado. Pecado gera pecado e assim por diante. Passamos isso de geração a geração. Todos são concebidos em pecado. Não é algo adquirido, como as demais doenças que a gente pode muitas vezes enumerar aqui, mas é algo que já está na nossa natureza e que já chegamos ao mundo portando. E outra coisa que a Bíblia diz também grave é que a consequência dessa doença é terrível. Além de tomar o corpo todo, como diz Isaías, leia comigo Romanos 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, verso 23, a Bíblia diz: porque o salário do pecado é o que, irmãos? É a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual a consequência do pecado? A morte. Qual o resultado final dessa doença? A morte. Uma doença que toda a humanidade nasce com ela, toda a humanidade está condenada a ela, sofre as consequências dela fisicamente, porque o pecado gera problemas físicos em nós, e pior, vai nos levar invariavelmente à morte. Tanto a morte física, que entrou no mundo por causa do pecado,
quanto à segunda morte, a morte eterna, a separação eterna de Deus, que a Bíblia também menciona. Então, esta é a consequência dessa doença que é hereditária, que atinge a todos e que é mortal. A realidade triste, terrível, que a Bíblia nos revela. Mas a Bíblia também nos revela que Deus proveu um médico para essa doença. Deus proveu uma saída para esta doença. Deus proveu uma cura para esta doença, através de um médico que não falha. Os médicos humanos, por melhores que sejam, podem falhar. E contra esta doença, eles não têm nada a fazer. Mas o médico provido por Deus, a Bíblia diz, não falha. Quem é esse médico? Jesus. O único que pode tirar o pecado da sua vida e os efeitos dele e as consequências dele, e que pagou também o salário do pecado, que é a morte, ao morrer na cruz em nosso lugar. Esse é o médico dos médicos chamado Jesus. E por que ele pode tratar essa doença? Porque ele a conhece muito bem. Veja comigo o que diz João, Evangelho de João, capítulo número 11, versículo número 3 e versículo número 4. Diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus conhece a morte, Jesus conhece a consequência do pecado, Jesus sabe tudo a respeito disso. Ele sabe a respeito da hora de cada um de nós. Ninguém morre antes ou morre depois da hora. Deus tem o controle absoluto sobre a vida e sobre a morte. Quando trouxeram a notícia de que Lázaro estava morrendo, estava enfermo para a morte, Jesus já sabia, não é para a morte essa enfermidade, mas é para a glória de Deus. E a glória de Deus se manifesta quando há a cura do enfermo. A glória de Deus não se manifesta na morte do pecado, mas na vida. O versículo que lemos diz: o salário do pecado é a morte. Mas depois o que continua dizendo? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que Deus nos dá gratuitamente um salário pesado, a morte do pecado. Mas a solução de Deus, de graça. De graça, mas com um preço muito alto para Deus. Pago por Jesus, o médico que veio trazer a cura que todos indistintamente necessitam. A cura que só Jesus pode dar, porque conhece muito bem os efeitos da doença. E veja também o que diz a Bíblia sobre Jesus, lá em Hebreus. Leia comigo Hebreus capítulo 2, versículo 17. Veja como a palavra de Deus fala do Senhor. Versículo 17 do capítulo 2 da carta aos Hebreus diz: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelo quê? Pelos pecados do povo. Mas a Bíblia diz que ele faz isso por misericórdia. É a misericórdia de Deus o remédio para esse pecado monstruoso, para essa doença terrível que acomete toda a humanidade. É porque age Deus com misericórdia, porque envia seu Filho por amor, como diz a Bíblia, amou de tal maneira que o enviou para qualquer um que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Dom gratuito de Deus, mais uma vez eu digo. E agora diz a Bíblia que esse Senhor Jesus é misericordioso, fiel e sumo sacerdote para trazer a solução, fazer a propiciação pelos nossos pecados. É por isso que ele pode curar esse pecado terrível, essa doença maligna. Veja mais também o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 18,
versículo 15, versículo 16, uma outra razão pela qual Jesus pode ser esse médico maravilhoso. Lucas capítulo 18, versículo 15 e 16, diz assim: traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. O que esse versículo diz para mim, irmãos? Esse versículo diz que Jesus é aquele que está disponível, é aquele que você tem fácil acesso a Ele. Até as crianças podem vir a Ele. Todos têm livre acesso a Jesus. Os discípulos chegaram a tentar impedir que as crianças se aproximassem. E o que Ele disse? Deixe que elas venham a mim, não as embarace. Delas é o reino de Deus. Foi isso que Ele falou, isso que Ele afirmou. Porque Ele está disponível. Qualquer um que quiser recorrer a Ele será recebido. Veja, não é como hoje você marcar um médico. Já tentou marcar um médico hoje, irmão? Você já viu como é que está difícil? Você tenha plano de saúde, não tenha, está um terror. Às vezes você liga para marcar o médico, ele tem uma consulta daqui a 3 meses para você falar com o médico. Para Jesus não tem esse problema. Na agenda dele tem um lugar para você. Basta você recorrer a Ele. Basta você ter a decisão de ir a Ele. Até os pequeninos, até as crianças, todos Ele recebe. Todos Ele recebe de bom grado, de coração aberto, para curar. A cura está em Jesus. O acesso a Ele é livre, é fácil. Não tem barreiras, não tem que passar pela secretária, não tem que marcar consulta. É só ir a Ele. Ele tem a cura, Ele está disponível, você tem a doença. Está esperando o quê? É só querer ser curado. É só querer ir a Ele. Não há impedimento, irmãos. Jesus está disponível para quem quiser. Agora volta lá no texto em Isaías que a gente leu e veja o versículo 4 que diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele tomou. Ele voluntariamente tomou sobre Ele todas as enfermidades, as dores, as consequências do pecado, que, como vimos aqui, acomete da cabeça à planta dos pés, com chagas, com feridas, como diz Isaías. Tudo isso o Senhor tomou voluntariamente sobre Ele. Em quem está a cura que eu preciso? Em Jesus. Em quem está o alívio que todos necessitam? Somente em Cristo. E por que Ele fez isso e por que Ele é capaz de fazer isso? A Bíblia diz porque Ele tomou o nosso lugar, irmãos. Entenda esse princípio. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo número 21. Vamos ler a Bíblia. Segunda aos Coríntios capítulo 5, versículo número 21. Está escrito assim: aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Jesus não havia pecado, mas Ele se tornou assim por nós, para tomar o nosso lugar, para que a Ele fossem imputados os nossos pecados. Você viu na peça aqui? A hora que Jesus tira a corrente da menina e coloca sobre ele? O que está simbolizado é exatamente isso. Ele toma o peso do pecado e traz para ele. Traz para si a responsabilidade. Traz para si o peso da doença que nos esmagava. Foi isso que Jesus fez. E isso porque Ele nos substituiu. Veja ainda Gálatas capítulo 3, um pouco adiante, versículo 13. Gálatas 3, 13. A Bíblia diz textualmente: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro.
ele se fez maldição em nosso lugar. Para quê? Nos resgatar da maldição que o pecado impunha sobre a nossa vida. As consequências, as feridas, as dores e o destino final, a morte e a separação. Ele toma sobre ele e então leva as nossas maldições, leva as nossas enfermidades, as nossas dores, como diz Isaías, porque assume o lugar que era nosso. E como já citamos aqui, essa cura proporcionada por ele é para todos, para as crianças, para os idosos, para pessoas de qualquer idade. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. É para qualquer um que quiser, acessível a todos, não para um grupo específico. Assim como a doença não escolhe gente, ela atinge a todos, a salvação também é para todos, só que é para todos que quiserem. Para todos que quiserem ser alvo desse amor de Deus. Todo aquele que nele crer. Todo o que quiser acreditar, todo o que quiser chegar a ele, será por ele recebido, porque ele ninguém quer impedir, a ninguém quer repelir, mas pelo contrário, quer trazer para perto, desde os pequenos, para perto dele. Então essa cura está disponível a todos. Voltando ao texto, Isaías 53, nós lemos também o versículo 5, que diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que quer dizer isso? Que ele nos salvou. Salvação, irmãos, é isso. É ser substituído por Cristo como alvo do salário do pecado, que é a morte. Ele morreu em meu lugar. Então, o que ele fez por mim, ao ser traspassado pelas transgressões, pelos pecados, pelos meus pecados, foi moído pelas iniquidades. De quem? Dele? Não, minhas, suas, de todos que estão enfermos com essa doença incurável. Esse castigo nos trouxe a paz. E todo esse castigo foi imputado a ele, e pelas pisaduras nós fomos sarados. Então, diz a Bíblia que ele nos salvou. Veja o que está escrito em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primeira epístola de Pedro, capítulo número 2, verso número 24, está escrito assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Pedro está citando o quê? Isaías 53, 5. Pelas chagas dele fomos sarados, porque simbolicamente ele levou no seu corpo, sobre o madeiro, sobre a cruz, os nossos pecados. Foram a ele imputados. A causa da nossa doença foi transferida para ele. Então agora estamos livres da doença e dos seus efeitos. É isso, irmãos, que a Bíblia diz ser a salvação em Cristo. Às vezes as pessoas não têm noção sobre o que é a salvação. Talvez até porque muitos de nós cristãos não saibamos transmitir salvação para as pessoas. Talvez a gente faça propaganda enganosa, achando que levar alguém para a igreja é a solução para aquela pessoa. Você diz a ela: olha, você está com a vida ruim, Jesus vai mudar a sua vida. Você está com dívida, ele vai dar dinheiro. Você está doente, ele vai te curar. Você está devendo a todo mundo, ele vai resolver o teu problema. Você está com angústia, ele vai te dar alegria. Tudo isso é uma consequência que pode acontecer na vida daquele que crê. Mas o problema principal de todo ser humano não são as dívidas, não são as doenças físicas, não são os problemas familiares, não são os problemas psicológicos. O problema principal do ser humano é o pecado.
doença incurável, que vai produzir a morte, e não só a morte nesse mundo, mas a morte eterna, que é muito pior, não é, irmãos? Então, o que é salvação é o que esse texto nos diz, são os versículos que lemos aqui para você, de que maneira Deus salva o homem. Há um princípio da parte de Deus de que o pecado não pode ficar sem punição, porque pecado é altamente ofensivo a Deus. E o salário dele é a morte, então alguém tem que morrer para que esse princípio de justiça seja cumprido. Deus não muda a justiça para salvar o homem. Ele simplesmente toma para si a responsabilidade em lugar do homem, mas a justiça é feita e satisfeita em Jesus. Então a salvação, porque Ele substituiu a gente, porque a Ele foram imputados os nossos pecados. Esse é o conceito bíblico de salvação. E aí você pergunta, mas essa doença que eu tenho, que o mundo inteiro tem, que foi dito aí é incurável, quanto será que custa para eu me livrar dela? Não é? Porque hoje, quando a gente se depara com uma doença, às vezes até tendo plano de saúde, tem algumas que o plano não cobre, não é verdade? E aí, como é que você faz? Tem algumas cirurgias que não estão cobertas e aí custam uma fortuna. Quanto isso vai me custar? É a preocupação de todo mundo. Imagina essa doença tão grave, tão abrangente, com consequências tão terríveis. Quanto será que custa para eu me livrar dela? O que Jesus, esse médico, exige dos doentes como pagamento? Por essa cura que só Ele pode trazer. E veja bem, quanto mais exclusiva é uma coisa, mais cara ela fica, não é, irmãos? Se só uma pessoa descobrisse a cura do câncer, como é que ela seria, né, procurada? Quanto ela cobraria por isso? Quanto ela ganharia com isso, né? Se há uma raridade, o preço aumenta. Só Jesus pode curar, então qual é o preço? Talvez alguém pergunte. E o preço é bem simples, irmãos. É isso a melhor notícia do Evangelho. Por isso o Evangelho é chamado Evangelho. O Evangelho quer dizer boa nova, boa notícia. A boa notícia é que é de graça. Custou muito caro para Deus, mas para você e para mim é de graça. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que esse tratamento é gratuito, irmãos. Veja o que diz a Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo número 9. Efésios 2, 8 e 9. Está escrito assim: porque pela graça sois salvos. A graça é de graça, mas não é barata. Mas é de graça. Foi pela graça que você foi salvo. Favor que eu não mereço, essa é a definição da graça. Mediante o quê? A fé. Qual o único preço exigido? Acreditar. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho dele, para que todo aquele que nele crê. É só isso que é exigido, acreditar. Eu acredito que a doença é grave e é de todos. Eu acredito que estou com ela desde que nasci. E eu acredito que só Jesus pode me curar. Esse é o preço, acabou, está pago. Mediante a fé, pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não vem de uma obra humana, de um sacrifício humano, de uma ação humana, porque se fosse assim, o homem no final se orgulharia e diria: eu me salvei. Eu resolvi isso, eu fiz um sacrifício, eu agradei a Deus, eu me dediquei e eu conquistei a minha salvação. A Bíblia diz: não, Senhor, não é por obras, para que ninguém tire vantagem, para que ninguém se glorie, mas é pela graça, mediante a fé, mediante o acreditar na mensagem boa do Evangelho. E é assim que acontece a salvação. E o que é requerido também é apenas que eu reconheça. Se eu creio, eu reconheço a doença. Muitos hoje não são curados porque não reconhecem a doença. Imagina o seguinte:
você tem uma enfermidade. Não bate na madeira não, tá? Você é crente. Amém? Você tem hipoteticamente uma enfermidade que você não sabe que tem. Você não sabe que tem. Você não reconhece que tem. Quando alguém manda você ir ao médico fazer um exame, sabe que muita gente fala assim, eu não vou não. Não vou não, porque quando vai no médico descobre alguma coisa. Tem gente que fala assim, já ouviu isso? Eu não vou não, senão eu vou descobrir. É melhor não saber. Você acha isso? Aí você não sabe que está com a doença. O que acontece? Você não se trata. Você não reconhece que está enfermo, porque não procurou o médico, porque não fez um exame, porque simplesmente quer ignorar. Não há cura para você. Não há nenhuma expectativa, porque você não vai procurar o tratamento nem o medicamento, porque você se recusa a acreditar. E às vezes acontece o seguinte, a pessoa recebe o diagnóstico, está aqui, ó, você está com essa doença. Mas ela diz, não estou não, isso é mentira, esse exame não é meu e tal. Ela pode fazer isso, não pode? Pode. Ela se recusa a acreditar também na doença. E ela vai terminar morrendo dessa enfermidade. Porque ela recusa o tratamento, ela recusa a medicação. A mesma coisa acontece com relação à salvação. Deus fala, todos pecaram. Deus fala, todos têm essa doença. Nascemos com ela. Mas a pessoa diz, eu não, eu sou bom. Eu não faço mal a ninguém, eu não cometo pecado, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa boa, ajudo os outros, faço caridade. Eu não tenho essa doença. O que vai acontecer? Ela não vai buscar o tratamento. Ela vai achar que ela pode viver sem Jesus e pode morrer e está tudo certo para ela. Porque ela conquistou pelas suas obras o favor que ela imagina pode conquistar com elas. E como a Bíblia diz que não é por obras para que ninguém se glorie, todo o seu esforço foi em vão, porque ela não reconheceu a doença, a enfermidade e não buscou o único tratamento que poderia resolver o seu problema. E é isso, infelizmente, que tem acontecido com a maioria das pessoas, não com a minoria, com a maioria, porque a Bíblia diz, muitos são chamados, poucos escolhidos. São poucos os que entram pela porta estreita, são poucos os que entram pelo caminho da verdade, porque decidem simplesmente ignorar a doença. Decidem simplesmente fazer de conta que ela não existe. Então eu preciso também, além da fé, reconhecer a doença. Na verdade, é a fé que vai me fazer reconhecer a doença. Abra comigo a Bíblia em Jeremias 3:13. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 3, no versículo número 13, está escrito, tão somente, é só isso, irmão. Reconhece o quê? A tua iniquidade. Reconhece que transgrediste contra o Senhor, teu Deus, e te prostituíste com os estranhos, debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Veja, Deus está falando a um povo que pecou tremendamente, que o abandonou, que blasfemou do seu nome. Mas o que ele diz? Qual a solução para vocês? Fazer sacrifício, fazer alguma coisa, trazer dinheiro? Ele diz, não. Tão somente reconhece que você pecou. Tão somente reconhece que você transgrediu e se prostituiu. Reconhece isso. E é esse o momento mais difícil na vida do ser humano. Reconhecer que errou. Reconhecer que pecou. Reconhecer que estava no caminho errado. Ninguém gosta disso. Reconhecer que tudo que acreditou até agora era mentira. Ninguém gosta disso. Reconhecer que errou na dose, errou na direção, errou em tudo. Ninguém gosta disso. Mas a única coisa que é pedida é creia e porque crê, reconhece. Ao crer em Jesus, eu reconheço o pecado, que ele é incurável, que ele nasceu comigo, que ele traz chagas e feridas para o meu corpo inteiro, e eu reconheço que eu preciso dele. Então eu tão somente admito, sim, passei minha vida me prostituindo com outros. Passei minha vida longe do Senhor e alheio à tua palavra. Reconheço os meus erros e a minha transgressão. Só isso que Deus quer. Tem preço? Custa alguma coisa isso? Só custa com orgulho humano.
Porque, na verdade, não custa nada, é só acreditar. E acreditando, confessar. E acreditando, admitir, pela fé, aquilo que Deus sabe a meu respeito. E Deus sabe. Irmãos, Deus sabe. Nenhum de nós esconde nada de Deus. Por melhores que a gente seja, por mais bondosos, caridosos, os pecados ocultos estão todos visíveis diante do Senhor. Então Ele sabe. E a única coisa que Ele pede a você é que você reconheça. Porque crê, reconhece. É o que falta. E ao reconhecer, o que Ele pede como consequência? A confissão. Veja, mas não é uma confissão a um pastor, a uma pessoa qualquer. É uma confissão a Deus. É com a tua boca confessar. Com a tua boca admitir. É consequência uma da outra. Creio, admito, reconheço e confesso. O que Deus fala sobre isso? 1 de João, capítulo 1, versículo 8 a 10. Olha como é claro o texto bíblico a respeito dessa verdade. 1 de João 1, 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a quem estamos enganando? A nós mesmos. E a verdade não está em nós. Agora, se confessarmos os nossos pecados, admitirmos tão somente, como dizia Jeremias, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quantas injustiças? Toda, qualquer uma, não importa a natureza. Agora Ele adverte de novo, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha o problema que é negar que é pecador. Olha o problema que é negar que está doente com essa enfermidade desde que nasceu. Olha o problema que é tapar o sol com a peneira e não admitir essa verdade. Estamos fazendo Deus de mentiroso. Estamos dizendo nada disso que eu ouvi até agora é verdade, isso é invenção desse pastor. Isso não é verdade. Estou negando a palavra de Deus. E a consequência aí será certamente grave. E essa confissão, como eu disse, é para Deus. É você tão somente admitir, chamar ao Senhor, clamar por Ele e dizer, Senhor, eu concordo com a Tua palavra. Eu sou doente desde que nasci. Essa enfermidade está em mim e por mais que eu lute contra ela, não consigo me livrar dela. Eu faço muitas coisas boas de vez em quando, mas também faço outras ruins, também penso em algumas terríveis, também fico maquinando outras cruéis. Eu tenho esse problema, Senhor. E eu confesso ao Senhor que é verdade a Tua palavra, que tudo que ela diz é verdadeiro a meu respeito. Eu creio e eu tão somente admito. E aí, certamente, a salvação. Mas um outro passo ainda necessário, queridos, que a gente às vezes ignora. Veja só, agora uma confissão diante dos homens. Diante de Deus você confessa o seu pecado, mas diante dos homens você confessa a tua fé em Jesus. E isso também é plenamente importante. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Mateus capítulo 10, verso 32 diz assim: portanto, todo aquele que me confessar, aonde? Diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, eu confesso a Jesus que eu creio nele, que eu sou pecador, que eu me arrependo dos meus pecados e depois confesso para todo mundo, eu sou de Jesus a partir de agora. Eu me rendo, eu me submeto a Cristo, eu me comprometo com Ele. E isso, diz a Bíblia, tem que ser feito diante dos homens. A minha confissão de pecados pode ser feita no meu particular com Deus, mas a minha opção por Cristo tem que ser pública. Ninguém pode ser crente secreto, né? Ninguém sabe que eu sou crente, não quero passar esse vexame. Isso não funciona. A minha confissão tem que ser gritada, tem que ser anunciada. Quem me confessa diante dos homens, eu também o confesso diante do meu Pai. Mas quem me nega, quem faz de conta que não me conhece,
eu também o nego diante do meu Pai. E para terminar, Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10, mais uma vez essa verdade é ensinada para nós. Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10, está escrito: se com a tua boca fizeres o quê? Confessares o quê? Jesus como Senhor. Não está dizendo confessar o seu pecado, mas confessar que Jesus é o meu Senhor, é aquele que me curou da enfermidade chamada pecado. Se confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Entendeu quanto custa a salvação que só Jesus pode dar? É de graça, ela é completamente gratuita, não é por obras, precisa apenas do reconhecimento, tão somente, precisa apenas da confissão a Ele dos seus pecados e da confissão pública do teu comprometimento com Ele. Ele é o meu Senhor, eu confesso, Ele é o Senhor da minha vida. Creio com o coração, confesso com a minha boca. A boca fala do que o coração está cheio, diz a Bíblia. É isso que é necessário, apenas isso, porque todo o trabalho foi feito por Ele. Salvação, trabalho de Jesus exclusivo. Ele quer salvar você. Amém? Vamos orar. Curva a sua cabeça agora. Há alguém aqui que ainda não confessou Jesus publicamente, ainda não disse: o Senhor é o meu Senhor. Há alguém que essa noite quer fazer isso? Se comprometer diante dos homens: Senhor, Tu és o meu Senhor. Não é para confessar o teu pecado, mas é para confessar que Jesus é o teu Senhor. Há alguém que quer fazer isso? Levante sua mão. Amém. Quem mais? Alguém? Mais alguém? A irmã? Quem mais? Vem aqui comigo, vamos orar juntos? Vamos orar? Você que levantou sua mão, vem aqui, vamos orar. Não tenha vergonha, não. É diante de Deus, né? Diante dos homens, diante da igreja, diante de todos. Alguém mais quer aproveitar esse momento? A gente está em liberdade na casa de Deus. E a única coisa que existe aqui não é vergonha, é alegria no Pai, né? A alegria no coração de Deus, porque alguém se compromete com Ele. Alguém reconhece a doença, reconhece que Ele é a cura e reconhece que Ele é o Senhor. A confissão eles vão fazer em particular, mas a confissão de que Ele é Senhor é o que eles estão fazendo agora, diante da igreja, diante de todos. Vamos orar juntos? Como é seu nome mesmo? Edmar. Edmar? Wanda. Wanda. Edmar e Wanda. Você pode orar junto comigo por eles, junto com eles. Amém? Pai, eu te agradeço pela vida do Edmar, da Wanda, que o Senhor conhece. Que o Senhor trouxe à tua casa essa noite, Pai, para ouvirem a palavra da salvação, para que nos seus corações fosse operada essa transformação, essa verdade, para que agora, diante da confissão que fizeram, diante dos homens, diante da igreja, seus nomes sejam escritos no céu, no livro da vida, e lá o Senhor possa confessar também que os conhece, porque eles se comprometeram contigo. Que seja o início, Pai, para Wanda, para Edmar, de uma nova vida contigo, cheia de bênção, de alegria, curados do pecado, dos seus efeitos, possam viver em santidade para o Senhor. Que o Senhor os guarde, os proteja, Pai, de todo mal e os livre nessa caminhada que iniciam hoje e que eles permaneçam a cada dia buscando a Tua presença. Assim nós, como igreja, os abençoamos essa noite, rogamos ao Senhor que faça milagres diários na vida deles, para que nunca deixem o Teu caminho. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Amém. Edmar, Deus te abençoe. Amém.